Apresenta. Mas que tipo de defeito? Por exemplo, riscos e estrias na superfície causados por grãos abrasivos. Existem também outros tipos de defeitos, como formação de facetas, que as vibrações das máquinas podem causar na superfície de uma peça. Eu estou curioso para conhecer uma máquina de superacabamento. Olha aí, essa é a máquina que faz o superacabamento. A operação de superacabamento corrige os defeitos da superfície da peça. É isso mesmo? Corrige sim. O que acontece é que nessa operação são usadas ferramentas como pedras ou blocos abrasivos. Essas ferramentas atuam na superfície da peça, eliminando imperfeições como riscos, estrias e facetas. O que são facetas? Facetas são microfaces que se formam na superfície da peça durante a retificação. Elas podem ser provocadas por folga no eixo ou pelo desbalanceamento do rebolo. E outros fatores também podem comprometer o acabamento de uma peça. Mau estado do mecanismo de movimentação da mesa, rebolo muito duro ou de granulação muito fina. Uma superfície superacabada deve ter o aspecto de um espelho fosco, desse modo aqui. Puxa vida, hein? E o superacabamento é feito aqui dentro. Mas qual é a diferença entre superacabamento e retificação? Existem muitas diferenças. Veja esta medição do estado da superfície representada nestes gráficos. No gráfico 1, você tem uma superfície que sofreu uma retificação de desbaste. Veja a profundidade das estrias em relação ao gráfico 2, que representa uma peça que sofreu uma retificação de acabamento. Veja agora estes gráficos representando superfícies que passaram pelo superacabamento. No gráfico 3, que é um superacabamento de desbaste, já dá para notar que as estrias são menos profundas que na retificação de acabamento. E no gráfico 4, que representa um superacabamento de acabamento, a superfície é quase igualada de modo integral. Olha essas figuras aqui. Elas mostram duas superfícies em contato. Na figura A, você vê duas superfícies retificadas. E na figura B, você vê duas superfícies superacabadas. Como você viu, o superacabamento permite uma superfície sem estrias, sem saliências. Ou seja, ele corrige os defeitos da peça. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre a diferença entre os processos de retificação e superacabamento. Mas você deve estar se perguntando como é feita uma operação de superacabamento, não é? Então vamos ver de perto esse processo. Na operação de superacabamento, o movimento de corte é efetuado pela pedra abrasiva. A pedra abrasiva é colocada em posição sobre a peça com pressão constante de 1 a 5 kgf por centímetro quadrado. Isso depois de ter sido perfilada por uma ferramenta diamantada. A partir daí, inicia-se a operação, que pode ocorrer de dois modos. Primeiro, com a peça sendo deslocada ao longo da pedra abrasiva, como acontece na fabricação de rolos para rolamentos, que é lapidação externa. Segundo, com a peça girando e a pedra internamente oscilando, que é a lapidação interna. Mas a operação de superacabamento também pode ocorrer com a peça girando a uma velocidade de corte de 20 metros por minuto e a pedra abrasiva vibrando ao longo da geratriz do cilindro que está sendo submetido ao superacabamento. Outra coisa importante nesse processo é a lubrificação. Tanto a peça quanto a pedra abrasiva devem ser lubrificadas com uma mistura de 80% de querosene e 20% de óleo. Mas também podem ser utilizados fluidos de corte encontrados comercialmente. A operação de superacabamento termina quando a rugosidade chega a níveis satisfatórios, isto é, a superfície de contato entre a pedra e a peça aumenta. Com isso, a pressão real em cada ponto de contato da pedra abrasiva é insuficiente para a retirada de material. A operação de superacabamento é indicada principalmente nos casos de ajustes deslizantes ou giratórios de peças de exatidão, na melhoria de tolerância da forma e também na diminuição da rugosidade. Para isso,
utiliza grãos abrasivos ultrafinos na faixa de 600 a 1.200. Também é importante ter em conta que uma operação de superacabamento deve ser controlada antes, durante e depois. Antes, para verificar na peça a correção geométrica das superfícies a usinar. Durante, para verificar o desenvolvimento normal da ação do abrasivo, que deve ter a duração regulada segundo os limites de tolerância determinados. E depois, para verificar na peça as características obtidas. Mas será que é possível fazer superacabamento em séries pequenas de peças? É claro que é possível, só que para isso é preciso utilizar um dispositivo especial, como esse que você vai ver a seguir e que pode ser adaptado a um torno. Veja como fica esta adaptação quando vista de frente. Repare bem na posição da peça, da pedra abrasiva e do porta-pedra. Veja também como fica o dispositivo quando visto pela esquerda e por cima. Com essa adaptação, é possível aplicar o superacabamento em outros tipos de peças, como eixos de comandos ou virabrequins. Mas existem também outros tipos de máquinas de superacabamento usadas para o acabamento de superfícies cilíndricas externas sem centro, de superfícies planas e de superfícies cilíndricas internas. Quer dizer, então, que o superacabamento corrige defeitos da retificação. Agora,